Senhor, mais uma vez estamos aqui perante Ti, pedindo que o Senhor venha abrir nossos corações, falar nossas vidas, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, que o Senhor venha a trazer um despertamento em nossas vidas, mas não somente em nossas vidas, Senhor, mas despertar essa geração, essa nação em que estamos vivendo nela, Senhor. E sabemos que esse despertar só vem através do Senhor, através da Tua palavra e Teu Espírito, Senhor, nos alertando, Senhor, e nos acordando as coisas em volta de nós. Glorifica agora o Teu nome, Jesus Cristo, através dessa palavra, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e em nossas vidas edificado e transformado através do Teu santo e maravilhoso Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Tem uma pergunta para os irmãos aqui. Quantos aqui gostam de um churrasco? Quantos aqui gostam de um x-tudo, hambúrguer? Ou quantos aqui gostam de doces? Brigadeiro, doce de leite? Para mim, uma das coisas que eu gosto mais, eu adoro churrasco, mais ainda porque agora que estou morando em Tennessee, não se encontra churrasco lá. Ou pelo menos não encontra churrasco que eu encontro aqui. Então, quase toda vez que eu chego aqui, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é chegar. Eu gosto muito da cozinha mineira aqui ao lado, e eu sempre gosto daquela picanha bem cortada na hora, assim, quentinho, que você consegue saborear aquele salzinho gostoso dele. Ou para mim, eu gosto de. Vamos ver se está funcionando aqui. Eu tiro até umas fotos aqui de alguns dos meus alimentos preferidos aqui. Então, uma picanha daquela cortada bem gostosa, assim, ao ponto. Assim, eu sou daquele tipo ao ponto. Alguns gostam mais passado, bem passado, mal passado, mas eu gosto ao ponto. Ou eu gosto muito daquele x-tudo, que vem com tudo, que eu explico para o americano, e normalmente o americano fala, o que vocês colocam o que dentro do seu hambúrguer? Você coloca batata frita, você coloca milho, você coloca tudo aqui. Eu falo, então você não conhece o que é hambúrguer ainda não. O americano não sabe o que é. Ou um brigadeiro muito gostoso. Para mim, eu gosto muito de chocolate com um copo de leite. E talvez os irmãos já estão pensando, pastor, pode falar amém, porque eu já estou pronto a sair e comer agora, porque eu estou com fome. O que eu quero agora falar hoje é que é interessante que Deus nos criou com 5 sentidos. E em inglês é 5 senses. Eu não sei se os irmãos sabem quais são os 5 sentidos que Deus nos criou. Na verdade, tem até as dicas aqui atrás daquilo. O primeiro sentido que Deus nos criou é a visão. A visão, exatamente. Estou vendo as crianças até apontando, gostando de ver isso daqui. Segundo é qual? Audição, que é nossos ouvidos que ouvimos. Terceiro é o olfato, quem sabe essa palavra grande? Habilidade de cheirar as coisas. Quarto é paladar, que é a habilidade de saborear as coisas. E quinto é tato, que é a habilidade de sentir as coisas, certo? Agora, o que é interessante é que, na mesma forma que existem esses 5 sentidos físicos, existe também 5 sentidos espirituais. E nós estamos vivendo uma época em que neste mundo, o mundo está espiritualmente adormecido, espiritualmente dormente. Então eles não conseguem perceber as coisas espirituais que estão ocorrendo porque o sentido deles espirituais estão praticamente mortos. Agora, o que está acontecendo é que, eu acredito, Deus está levantando um povo capaz de poder acordar, não somente acordar, mas despertar o sentido espiritual dessa geração. E a pergunta é, você e eu, nós estamos preparados a ser usados de Deus para despertar os sentidos? Mesma coisa, a razão que eu coloquei aquela foto ali foi, por algumas pessoas conseguiu até, olhando a foto e ouvindo sobre a foto, começar talvez uma saliva na boca e você falou, não, pastor, na verdade nem deu para comer hoje antes de vir para a igreja, eu estou com um pouquinho de fome. Talvez até a barriga começar a sentir um pouquinho de doendo, um pouquinho de fome. Aquilo ali é os sentidos funcionando, despertando em você naquele momento. Na mesma forma, tem pessoas aqui no mundo que não conseguem entender o que está acontecendo espiritualmente em volta deles. Nós temos a capacidade de despertar aqueles sentidos nesse mundo. Mas primeiro nós temos que entender quais são os sentidos espirituais que existem e depois como é que nós podemos ser usados de Deus para despertar aqueles sentidos espirituais. Então, obrigado. Pode, aqui já a foto já excelente aqui. Então, o primeiro sentido espiritual que existe vai ser, literalmente, aqueles 5 que nós temos, igualzinho. É a visão. Eu quero que nos abra comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós vamos estar olhando o verso 14 a 16. Mateus, capítulo 5, verso 14 a 16.
Vamos estar olhando vários textos hoje, então vai ser bom, porque nós vamos aprender. Então, o primeiro sentido que eu falei, que Deus nos está chamando a despertar, é a visão. Ou seja, que os olhos dessa geração. Os olhos dessa geração. Mateus capítulo 5, verso 14, diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam ao Pai de vocês que está no céu. Agora, a primeira coisa que nós temos que entender é que a Bíblia nos chama de luz. Mas uma coisa que eu tenho que clarificar aqui, esclarecer aqui, é que a luz em si não vem de mim. Eu até gostaria eu gosto de outra expressão. Nós, como crentes, sabia que nós somos espelhos de Deus? Como assim? Nós somos criados na imagem de Deus. Algumas vezes nós esquecemos que a luz que vem de nós é a luz que brilha de Deus em minha vida, brilhando no mundo. E algumas vezes o espelho nunca pensa, eu sou a luz. Não. O espelho simplesmente fala, eu estou brilhando a luz e através de mim o mundo pode ver. O texto fala que ninguém esconde uma cidade, não tem jeito. É como Nova York. Quando você está aí, eu vim de Tennessee de avião, uma das coisas que eu acho tão linda é Nova York de avião à noite. Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ver, mas é uma vista maravilhosa, ver Nova York de avião à noite. De uma distância, você já olha a cidade e aquela cidade brilha tudo em volta. Não tem jeito de esconder. Aquilo chegando assim de longe, fala, ali está Nova York. Já sei que é Nova York. Deus está falando que nós somos assim. Nós somos uma luz que não pode estar escondido. Mas uma outra maneira que eu gosto de explicar é assim. Eu gosto muito de desenho animado, especialmente filmes de heróis. Eu já assisti os Batman todos, eu acredito que muitos aqui, jovens e alguns até pastores aqui, já assistiram Avengers, Avengers, Batman, Superman. Eu gosto dessa história porque é sempre uma coisa que inspira, uma coisa que fala aqui sobre o bom dominando o mal. E desde criança, quantos aqui assistiram já o Superman, ou talvez o Avengers, que saiu? Eu gosto dele, mas o que eu acho interessante de filme de herói é que existe dois tipos de heróis. Não sei se os irmãos já perceberam isso. Existe o herói que esconde a sua identidade real, e existe aquele herói que não esconde a sua identidade real. Como assim? Percebe o Batman e Superman? O Batman, o homem dele normal é o Bruce Wayne, e depois, à noite, ele se torna o Batman, e ele esconde a identidade de quem ele é. Superman, ele é Clark Kent quando ele está no trabalho, mas quando ele está fora do trabalho, ele é o Superman. No outro lado desses grupos, existe aqueles que não escondem sua identidade, mas tem duas identidades igual. O Incredible Hulk, o Hulk. O Hulk, ele é o David Banner quando ele não é o Hulk, mas quando ele fica bravo, ele se torna no Hulk, o herói. Mas todo mundo sabe que o David Banner é o Hulk. O Thor, o Iron Man, todos esses aqui, o mundo conhece eles pelas suas duas identidades, eles não escondem a identidade. O que eu quero aplicar para nossas vidas é que existem os mesmos dois grupos de crentes. O que eu quero que os irmãos entendam é que no lado de super-herói, existe aquele lado humano dele e aquele lado que é o super-herói. Na mesma coisa que acontece nas nossas vidas. Na minha vida existe o lado humano do pastor Júnior. Aquele lado é aquele lado que falha, aquele lado que peca, aquele lado que não é perfeito, aquele lado que tem muitas fraquezas. Tem o lado espiritual também, que é aquele lado que Deus usa de vez em quando para a glória dele. É aquele lado que está pronto a fazer as coisas certas de vez em quando para a glória de Jesus Cristo. E tem aqueles dois lados. O problema acontece quando tem os dois grupos de crente. Tem aquele crente que, durante o lado humano, ou seria a noite, ele é um crente, ou esconde o fato que ele é crente. Depois, durante o dia, ele se apresenta como crente. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou cristã. Mas o importante é que nós sejamos como outro grupo. Mas interessante que o outro grupo tem duas identidades igual. Porque, na realidade, ser crente não quer dizer que eu não vou ter momentos de fraqueza. Ser crente não quer dizer que eu nunca vou errar. Então tem meu lado humano, mas ser crente, o lado certo é que nós somos transparentes. O fato é que eu admito, eu tenho o meu lado que eu fracasso, mas eu tenho um lado também que dá certo de vez em quando, mas isso é porque Jesus está trabalhando através da minha vida. Então, o que acontece é que quando nós estamos brilhando essa luz autenticamente, esse lado aqui é sendo autêntico, porque para poder alcançar e despertar essa geração que está aí fora, não é apresentar só a perfeição em nossa vida.
Não é só para apresentar aquele lado de nós que é o melhor que tem. Porque, na realidade, o que acontece é o mundo vê, quando o mundo começa a ver o outro lado, fala, peraí, você diz ser crente, mas está fazendo isso? Parece ter sido tão perfeito, mas agora você está fazendo isso? Aí começa, eles não conseguem entender. Agora, se eu chegar a esse ponto e falar, não, amigo, entenda, eu sou crente, mas eu não sou perfeito. Eu falho também. Eu sou crente, eu tenho Jesus no meu coração, mas Jesus que é perfeito, eu não sou perfeito. Isso o mundo consegue entender. Isso começa a despertar a visão da geração. Quando eles veem isso, eles falam, espera aí, você tem alguma coisa diferente, você não diz que você é perfeito, você nem tenta demonstrar que é perfeito, você demonstra uma pessoa que tem falhas, mas que alguma coisa é diferente na sua vida. Eu estou vendo alguma luz diferente em você. E naquele momento que nós podemos falar, aquela luz que está vendo é Jesus Cristo em mim. Porque através das minhas falhas, através das minhas fraquezas, o nome de Jesus Cristo ainda é glorificado. E só assim que nós vamos começar a despertar essa geração. Mas ele fala não somente isso, mas ele fala uma outra coisa aqui no verso 16. Ele fala, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam ao Pai de vocês que está no céu. O que Deus está falando aqui também na sua palavra é que não somente somos luz, não somente devemos nunca esconder aquela luz, mas ser completamente honesto com a nossa identidade de cristão, mas ele fala que o mundo vai ver isso e eles vão, de uma maneira ou outra, julgar aquela luz. Por que eles vão julgar a luz? Porque a palavra de Deus fala, sabe que a luz incomoda? A luz, ela tem duas coisas boas dela. Ela mostra o que é. Alguma coisa, eu lembro que semana passada a Erika, ela colocou uma roupa e ela falou, essa aqui é azul ou preto? Não consigo perceber, não sei se os irmãos já passaram por isso. Eu já olhei um terno uma vez, assim, uma calça, falei, não tenho certeza se é azul ou preto. Primeira coisa que você faz é o quê? Você leva uma luz melhor. Depois naquela luz você fala, é azul escuro mesmo, é azul marinho, é um azul mais forte. Agora vi o que é. O que acontece é que quando nós brilhamos a luz, o mundo vê a realidade da vida deles. Isso incomoda. Igual um outro exemplo é que, eu não sei se os irmãos já teve a experiência que alguém chegar no quarto quando você está dormindo um sono bem gostoso e acender a luz. Apaga a luz, nossa, está incomodando. Na realidade, isso que acontece quando nós estamos brilhando a luz de Jesus Cristo. Incomoda algumas das pessoas em volta de nós. Incomoda o mundo. E aí que fala? Eles falam que, na realidade, para algumas pessoas vai incomodar, mas para outras pessoas vai apontar e eles vão poder ver, eu preciso dessa luz que você tem no seu coração. Quando criança, eu brincava de uma brincadeira que eu não sei se existe no Brasil ou não, pelo menos quando eu busquei no Google, eles dizem que existe, que chama Eu espio com meus olhinhos. Não sei se não já ouviram falar ou não. Em inglês é I spy with my little eye. E o jogo é simples, de criança, que você simplesmente fala assim, eu espio com meus olhinhos alguma coisa rosa e redondo. E depois os amigos começam a perguntar, é isso? É aquilo? É isso? Tentando adivinhar o que é até acertar. Na mesma maneira, eu estou vendo as crianças dizendo, eu já joguei, eu já brinquei disso. O mundo está espiando em nossas vidas alguma coisa. A pergunta é, quando o mundo fala, eu espio alguma coisa, o que é que eles estão vendo em minha vida e a sua vida? Isso faz uma diferença para despertar essa geração. Nós somos chamados a despertar a visão dessa geração. Mas quem lembra o que é o sentido? Segundo sentido. Primeiro é visão, segundo é audição. Exatamente. 1 Pedro 2, 9 e 10. Os irmãos podem abrir comigo para seguir juntos. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberão. Então agora nós somos chamados a despertar a audição dessa geração. Mas espera aí, como é que nós fazemos isso? Simples. Quando eu era criança, minha mãe, ela brigava comigo, porque, eu não sei se os irmãos percebiam isso aqui, eu tenho dois lados de mim. Um é que eu sou muito acanhado. Muito. E alguns irmãos falam que o pastor é acanhado. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito acanhado. Eu não gostava de falar com pessoas que eu não conheço. Para mim, poder até hoje aproximar assim de uma pessoa que eu nunca conheci antes, é um pouquinho, não é confortável, é difícil para minha personalidade. Mas ao outro lado, eu tenho uma voz um pouquinho meio alto.
Minha mãe, ela brigava comigo porque eu podia estar perto dela. E ela falou, Júnior, baixa sua voz, você está falando muito alto. Júnior, especialmente quando eu ficava empolgado. Aí esquece. Quando eu ficava empolgado, e até hoje eu não percebo minha voz aumentando assim, falando mais alto. E, calma. Até a Erika fala, Júnior, calma, eu tô aqui ao seu lado, tô te ouvindo. E eu falo, desculpa. Ela até fala assim, por que você está gritando comigo? Não, não estou gritando, só estou feliz. E ela fala, não, você está gritando. Oh, desculpa. Nós não podemos abaixar a nossa voz de proclamar Jesus Cristo neste mundo. É muito fácil ficar intimidado com esse mundo, com a mensagem que está falando, especialmente quando fala que não, crente não deve tentar falar e ser intolerante, depois pregar o que é esse Jesus, crente não deve ser assim, crente não deve ser assim. E na realidade, eu acredito, e eu já ouvi pregador falando assim, o crente deve primeiramente pregar o evangelho através da sua vida, do seu viver. A maneira que eu vivo deve pregar Jesus. Agora, o problema acontece quando eu paro aí, somente aí. Eu já ouvi pessoas falar, sabe o quê? Eu não prego com minha boca, eu não falo sobre Jesus, eu prego com minha vida. Eu amo as pessoas em volta de mim. Eu falo, isso é bom, mas isso vai levar alguém a conhecer quem é Jesus Cristo? Não. É bom, é abrindo uma porta. Mas como é que alguém vai saber quem é Jesus Cristo? Só pelo falar. Só se nós comunicarmos com nossas bocas e falar de Jesus Cristo para as pessoas. Agora, o que eu acho interessante é essa passagem, porque, na realidade, eu gosto muito desse texto, nós somos geração eleita. Amém? Somos geração eleita? Somos. Somos sacerdócio real, nação santa, escolhido de Deus? Somos. É gostoso ficar meio empolgado com isso daí, porque eu sou especial de Jesus Cristo. Eu sou especial. O problema é que nós paramos aí e não continuamos lendo o texto. Eu sou especial, mas isso daqui, na realidade, o que ela está falando, em inglês tem uma expressão, a job description, uma descrição de trabalho. Quando eu começo um trabalho de alguns lugares, eles me dão um papel que indica o meu título e depois eles me indicam as minhas responsabilidades. Isso daqui é simplesmente o título primeiro. Ele está falando, nação santa, geração eleita, isso é o seu título. Agora, quer saber qual é a sua responsabilidade? Verso 9 diz aqui, 9a. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas de Deus. Então eu sou especial? Não. A razão que você é especial é porque você foi chamado para poder proclamar Jesus Cristo neste mundo. Isso é que te faz especial. Na realidade, eu até vou além disso, um passo além disso. Eu não sou melhor do que a pessoa que está no mundo. Mas como assim, pastor? Como assim? Não estou entendendo isso daí. Eu não sou melhor do que a pessoa que está lá no mundo. Temos que entender uma coisa aqui. Os irmãos sabem que a diferença entre a palavra santo e quem conhece a palavra santarrão? Santarrão é uma palavra assim que eu aprendi talvez a semana passada, quando eu olhei assim. Interessante essa expressão, santarrão. E o que é a diferença entre ser santo e ser um santarrão? Ser santo é reconhecer o que a misericórdia de Deus fez em minha vida. Ser santarrão é achar que por causa dessa misericórdia eu sou melhor do que outras pessoas. Como assim, pastor? Sabia que eu não sou melhor do que o ímpio que está lá fora? Eu não sou melhor. Eu não sou melhor do que a pessoa que está morrendo e indo para o inferno agora. Mas claro que eu sou. Sou crente, salvo e redimido por sangue de Jesus Cristo. Claro que sou. Não. A misericórdia de Deus que fez a diferença em minha vida, não sou eu. A única diferença, a linha que divide a minha vida agora e aquele que está lá no mundo perecendo é misericórdia. Não sou eu que faço nada, mas é a misericórdia de Deus que me deixa estar aqui neste momento. Então, nisso eu não posso me orgulhar em nada senão a cruz de Jesus Cristo. Eu não posso me orgulhar em ser santo no fato que eu sou crente, Não, eu sou salvo por causa de Jesus Cristo. Eu me lembro do fato que é a misericórdia de Deus que eu estou aqui neste momento e que você está aqui. Isso desperta os ouvidos da geração quando eles começam a pensar, você acha que é especial? Não, na realidade, Jesus que é especial em minha vida. Ele que me faz especial. Porque Ele acha que eu sou especial. Isso que é importante, irmãos. Essa mensagem desperta o ouvido dessa geração. Essa mensagem desperta a audição dessa geração. Agora pergunta, qual é o terceiro sentido que temos? Olfato. Exatamente. Habilidade de cheirar. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim a palavra de Deus.
Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nós, intermédio, exala em todo lugar fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e para os que estão perecendo. Para esses somos cheiros de morte e para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Deus agora nos chama para poder despertar o olfato, ou as narinas, o cheiro dessa geração. Pergunta aqui os irmãos, quem aqui gosta de usar perfume? Eu gosto de um perfume de vez em quando. Agora, quem aqui conhece alguém que gosta de usar perfume? E quando eu falo gosta, é... Eu peguei e falei, tomar banho de perfume. É aquele cheiro que dá para perceber de longe. Se você não conhece aquela pessoa, talvez seja você, então cuidado. Mas, falando agora diferente um pouquinho, Deus está falando sobre um cheiro que vem de nós. Mas este cheiro não é um perfume que é ruim. Esse cheiro, ele fala aqui no texto, é o conhecimento, a fragrância dele é conhecimento de Jesus Cristo. Não é o Calvin Klein, não é Obsessions, não é o Chanel. Esse perfume se chama-se conhecimento de Cristo. Conhecer Cristo. Esse perfume, o ingrediente dele é fácil. O ingrediente dele ele só tem duas partes. Oração e estudo da palavra de Deus. Oração, estudo da palavra de Deus. Então, o que acontece é que cada vez que nós, então, colocamos em prática oração e estudo da palavra de Deus, nós estamos colocando em nós o perfume de Cristo. Então, cada vez que eu passo tempo em oração, eu estou colocando aquele perfume de Jesus Cristo. Mas é um perfume que, para nós, nunca é enjoativo. É um perfume muito gostoso. Cada vez que eu passo tempo estudando a palavra de Deus, eu estou colocando aquele perfume de Jesus Cristo em minha vida. Deus fala que a nossa comunhão com Jesus Cristo deve transpirar dos poros da nossa vida. Ele deve ser como um cheiro que desperta essa geração. O cheiro de Cristo em minha vida e em sua vida deve ser alguma coisa que o mundo cheira e... Espera aí, o que é esse cheiro que eu estou percebendo? Para mim, tem certos perfumes, e eu acho isso que é interessante também, que tem certos perfumes que o cheiro dele é tão gostoso para mim, eu noto ele e eu lembro... Por exemplo, a Érica, uma das coisas que eu falo com ela é que antes de nós até casarmos, quando estávamos amigos, nem namorando ainda, ela ainda hoje, até hoje mesmo, usa o mesmo perfume. E quando eu cheiro aquele perfume, as minhas memórias levam a quando eu conheci ela ainda como jovem lá no Six Flags, brincando nos brinquedos lá. Boas memórias lá. O perfume, o cheiro, ele tem uma habilidade de trazer memórias às nossas mentes. Algumas vezes, para algumas pessoas, algum cheiro traz boas memórias, outros más memórias. Então, o que o texto está dizendo aqui é que o perfume do crente, que é a comunhão com Cristo, ele afeta o mundo em duas maneiras diferentes. Ele fala assim que, para algumas pessoas que estão no mundo, eles vão cheirar o cheiro, ou a fragrância de Cristo em minha vida. E para eles, vai ser como... Eu não sei se alguém não sabe... O que é que os irmãos fazem quando você tem um leite em casa e não tem certeza se ainda está bom? O que é a primeira coisa que você faz? Os irmãos sabem o que? Eu já fiz isso muito, que cheirar... Acho que já não está... Tira o leite assim, ele vem assim... com um cheiro terrível na casa. A Bíblia fala que, para algumas pessoas, o nosso cheiro é cheiro da morte, mas eu vou adicionar, não é por causa do perfume de Jesus Cristo, é porque aquele cheiro está revelando a podridão do pecado na própria vida humana. É porque aquilo está mostrando a podridão do que está dentro do coração do homem. E para eles cheiram aquele cheiro para eles, eu não aguento aquele cheiro, porque está demonstrando o próprio pecado na vida. Mas ele fala que para outras pessoas é igual chegar naquela churrascaria com a fome agora, batendo forte. Chega lá dentro, cheira aquela carne e falou, esquece o arroz e feijão, eu quero carne. Eu quero a carne, eu quero... Não, nem esquece essa coisinha de frango com bacon. Eu quero a picanha e alcatra agora. Isso é o cheiro que eles estão percebendo em nós. Então, Deus ele lança aqui, no verso 16, um desafio, na última parte. Ele fala aqui, quem está capacitado para tanta coisa? O que Deus está perguntando é, quem está disposto a passar o tempo em oração e em estudo da palavra de Deus, até o ponto que o mundo vai perceber uma diferença em sua vida, até o ponto que o mundo vai ser despertado do cheiro de Cristo em sua vida? A pergunta é a mesma coisa para nós aqui hoje. Quem aqui está pronto a dedicar o tempo, a dizer, Senhor, eu quero dedicar mais
tempo, eu quero te conhecer a tal ponto que o mundo vai perceber o cheiro de Cristo em minha vida. Eu quero me colocar mais em tua presença, até que as pessoas em volta de mim vão notar o cheiro de Cristo em minha vida, que vai ser inevitável, alguém vai chegar perto e falar, tem alguma coisa diferente no seu espírito, na sua alma. O que é esse cheiro espiritual que estou sentindo de você? Vai despertar essa geração ao ponto que eles vão falar, eu posso falar, isso é Jesus Cristo. Isso é o Senhor que eu conheço. Ele me ama tanto. Mas nós entendemos que não somente tem 3 sentidos espirituais, mas tem um quarto. Qual é o quarto sentido, então? Qual? Não, ainda não está. Exatamente, estou vendo as crianças colocando aqui. O paladar. Mateus 5:13 diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Uma coisa que eu acho interessante é que eu sempre sei exatamente, até antes de que eu fico doente, quando eu estou ficando doente. E eu sei que a minha mãe sabe uma das maneiras mais fáceis de saber quando eu estava ficando doente, porque eu começo a perder peso. E não, eu não estou doente agora. Para os irmãos que estão pensando, nossa pastor, mas tá doente, não tá? Não, não estou doente, não estou com uma briga, eu estou bem. Uma das coisas que acontece é eu começo a perder o apetite. Mas o que é interessante é que eu não perco a vontade de comer no sentido do estômago, porque o estômago dói, eu sinto as dores de fome no estômago, mas o problema que acontece quando eu fico doente é que o meu paladar muda completamente. O que é doce agora se torna uma coisa amarga e ruim, o que é salgado se torna uma coisa que me deixa assim com ânsia. Agora, uma coisa que é certa é que minha mãe ela sempre sabia o que fazer para mim que batia certo na barriga. Era sempre uma sopa de frango e arroz, com só um pouquinho de sal. Só um pouquinho de sal, o tanto certo de sal. E aquilo ali batia na minha boca e o paladar falava obrigado. E o estômago falava muito mais ainda. Ficava feliz. Na mesma coisa acontece que esse mundo, espiritualmente, tem tanta junk food, comida assim espiritualmente acontecendo, com tantas mensagens falsas espirituais de religiões e até dentro de igreja misturando, que eles estão comendo aquilo e sentindo até mal e ânsia de tantas coisas erradas espiritual, mensagem errada, e aquilo ali não desperta ninguém espiritualmente. Agora, a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. E o sal, ao ponto certo, desperta o sabor da comida. Sabia que até em doces, certos doces, eles colocam sal para poder ajudar o sabor doce a aparecer mais? Nós temos essa capacidade de fazer isso nessa geração, irmãos. Mas como? Nós somos sal da terra, não entendo isso. Nós temos que entender 3 usos do sal para entendermos 3 funções nossas. Primeiro uso do sal que nós entendemos é temperar. Segundo uso do sal é preservar. E terceiro uso do sal é fertilizar. Primeira coisa então, temperar. O nosso tempero deve sempre ser o amor de Jesus Cristo em nossas vidas. Esse é o tempero que desperta as pessoas em volta de nós. Se nós estamos prontos a amar como Jesus amou, esse sabor vai ser o sabor que as pessoas em volta de nós vai despertar e notar, falando, peraí, tem alguma coisa diferente em você. Não é simplesmente falar de Jesus Cristo, porque isso é importante, mas é ter o amor de Cristo em nossas vidas quando falamos de Jesus Cristo. Não é simplesmente suficiente eu chegar para alguém e falar, você está indo para o inferno se você não aceitar Jesus Cristo, e a pessoa falar, eu estou passando por necessidade, você pode me ajudar? Que Deus te ajude. E vira as costas. Isso não é o sabor. Esse é o sabor que eles vão comer e vomitar. Esse é o sabor espiritualmente que eles vão comer e vomitar, porque isso aí não chega a chegar no estômago espiritualmente deles. Agora, se nós chegarmos e falar, sim, Jesus te ama, eu te amo, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Aí, isso bate ao paladar desse mundo, dessa geração, eles notam a diferença e falam, não, espera aí, tem alguma coisa gostosa nesse sabor, eu quero comer mais, eu quero ter mais disso na minha vida, eu quero me alimentar mais desse sabor. O tempero nosso é o amor de Jesus Cristo. Segunda função do sal é preservar. Isso é importante, irmãos, por quê? Nós estamos vivendo numa geração que está desafiando os nossos morais, nossa ética, nossos princípios bíblicos. E Deus está falando aqui que, como sal, nós temos que manter os nossos princípios em Deus. Nós não podemos começar, sabe o quê? Mas eu já ouvi jovens falando dentro de igrejas, não falei qual, mas dentro de igrejas falando, mas sabe que a Bíblia é meio antiquado assim, tem alguns ensinamentos que eu não acho que vale para mim hoje. Nós estamos perdendo o sabor que preserva.
Nós temos que, jovens, seja qualquer idade, essa geração, para eles notam a diferença quando eles falam, peraí, você não está vivendo como o mundo está vivendo, como nós vivemos. Tem alguma coisa diferente e isso está me despertando a minha vida espiritualmente. Tem alguma coisa diferente em você. Ele tempera, ele preserva e ele também faz o quê? Ele fertiliza também. Sal, em certas quantidades pequenas, é usado como fertilizante também. Ele ajuda a crescer plantas, crescer coisas. Em nossas vidas, nós também temos que agir como fertilizante espiritual, que é nós temos que promover crescimento espiritual em volta de nós. Cada um de nós, pais, filhos, jovens, todos nós temos responsabilidade de promover crescimento espiritual. O crescimento espiritual não é simplesmente a responsabilidade de líderes espirituais. Mas o crescimento espiritual é algo que todos nós fazemos parte. Uma mãe e pai que oram com seus filhos. Como o Eliel falou que eu achei lindo demais, uma verdade que começa em casa o ensinamento, que falam de Deus. Ainda que seu filho pareça... Uma coisa eu falo aqui com os pais aqui. Se você sente que seu filho não está ouvindo quando você está falando do amor de Jesus Cristo, e lembra que tem que ser em amor, mas quando você está falando e comunicando o amor de Cristo e orando por eles, se você acha que não estão ouvindo, eles estão ouvindo. Talvez eles estão passando uma fase que eles não querem falar que estão ouvindo, que até aparece que não estão ouvindo, whatever. Não preocupa com eles, whatever que eles falam, porque a mensagem está batendo dentro do coração. Continua, não desiste. Nós temos que preservar. Nós precisamos de preservar através de como? Evangelizar, falando. Eu acho que nós nos prendemos a palavra evangelizar e pensamos uma coisa tão elaborada. A palavra evangelizar simplesmente quer dizer falar sobre o evangelho de Jesus Cristo com alguma outra pessoa. É falar com um amigo, falar com um parente, falar com qualquer pessoa que não está caminhando no caminho de Jesus Cristo, falar sobre Jesus Cristo. Mas tem um outro lado também do fato de fertilizar ou crescer, é o discipulado. Como assim? Sabia que todo mundo aqui é capaz de afetar o crescimento espiritual de uma outra pessoa? Como assim? Se você acredita que você tem uma maturidade qualquer espiritual, e que tem alguém que tem menos maturidade do que você, então seja uma criança, seja uma pessoa que acabou de aceitar Jesus Cristo, então você tem alguma coisa que pode compartilhar com a outra pessoa. Ainda que seja simples, deixa eu orar com você. Irmão, você está passando por uma necessidade, eu posso orar agora, neste momento. Eu acho isso uma coisa muito linda quando eu vejo, porque muitas vezes eu já até caí nessa, então vou falar um pouquinho das minhas falhas também. Ora por mim? Sim, vou orar. O que acontece quando eu chego em casa, depois de muitas coisas ocorrendo, acaba o dia assim? Senhor, abençoa aquelas pessoas que pediram, não estou lembrado bem quem era. Agora, o que eu acho lindo é quando alguém fala assim, você não esquece de orar por mim? E a pessoa fala, tem um momento, nós podemos orar agora? Só fazer uma oração bem curta, neste momento, agora. Mas, podemos fazer sim. Isso dá um impacto tão grande na vida de uma outra pessoa. Eu dou um desafio para o irmão. A próxima vez que alguém pedir para você, ore por mim, seja qualquer lugar, qualquer instante, fala assim, eu posso orar agora, fazer uma oração de 5, 10 palavras, mas posso orar por você agora. Faça isso e vê a diferença que Deus vai fazer na vida da outra pessoa e na sua vida. Vê a diferença que Deus vai fazer. Então nós temos o paladar e o último sentido é, já estou vendo as crianças, o tato, tocar. Vamos olhar então 2 Coríntios 6, 14 a 18. Diz assim, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comunhão a justiça e a maldade? O que há de comunhão pode ter entre a luz e a treva? Que harmonia há entre Cristo e Belaliel? Que há de comum entre crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, saem do meio deles e se separam, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Primeiramente, o que nós temos que entender aqui é que ele fala que devemos cuidar de não viver e relacionar como o mundo relaciona e vive. Agora, o tato diferente do crente não é o que nós tocamos, na maneira que nós tocamos, mas é o que escolhemos tocar e o que escolhemos a não tocar. Como eu disse antes, nós vivemos num dia, hoje em dia, em que a mensagem pós-modernista fala
eu posso fazer qualquer coisa e ninguém fala o que eu não posso fazer. Você não diz a mim o que eu não posso fazer e o que eu devo fazer. Isso é mensagem que o jovem hoje em dia entende, faz. Mas o que a palavra de Deus fala aqui, na realidade, você pode fazer as coisas. Não tem nada que vai te impedir a fazer o que você quer fazer. Mas tudo que você faz, tudo que eu faço, tem um resultado. Em inglês ele fala cause effect. O que eu faço hoje, ele tem um impacto amanhã e ele vai ter um impacto ou algum resultado. Primeira coisa que ele fala aqui é sobre o namoro entre pessoas com valores diferentes. Verso 14 diz assim: não se põe em julgo desigual com descrentes. Eu já vi muitos jovens perguntar sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre isso? Fala. É o que fala sobre o julgo desigual? Julgo desigual, a expressão é sobre animais, que eles colocavam animais que tinham que ser mais ou menos igual para poder trabalhar na fazenda. Mas, enfim, o que ele está dizendo é que quando eu estou namorando uma pessoa que tem valores diferentes que de mim, vai dar problema. Vai dar problema. Quando eu tenho um relacionamento com uma pessoa, se eu estou namorando com uma pessoa que não acredita em Jesus Cristo, ou que não está servindo a Jesus Cristo, eu vou além, porque nós estamos falando com culto de jovem hoje. Uma pessoa que não acredita que sexo é para o casamento, eu estou namorando com aquela pessoa, o que vai acontecer? Muitas vezes mas eu vou ajudar, meus valores vão triunfar. Normalmente alguma coisa acontece no meio ali. E algumas vezes é aquela coisa de eu começo a comprometer com os meus valores, o meu sistema. E não somente ali, mas em muitos aspectos. Se eu começar a namorar e relacionar com uma pessoa que não tem os mesmos valores que eu tenho bíblico, isso vai dar um problema. A Bíblia não fala as coisas só para falar. Algumas vezes nós pensamos isso. A Bíblia fala, não faz porque não faz. Mas a Bíblia fala, não faz porque não é melhor. Na realidade, isso que é a mensagem da Bíblia. Não faz porque não é melhor. O que vai te dar um relacionamento melhor, o que vai te fazer mais feliz, é se você ter um jugo igual, namorar com crente, essas coisas assim. Por isso que ele fala, não é porque só tem que fazer assim. A Bíblia ela tem uma razão, porque Deus criou para ser assim. Isso é a melhor maneira que funciona. Verso 15 e 16, falamos que vivemos num modo diferente porque somos templo de Deus e Ele habita em nós. É necessário, então, com isso ele vai além e fala uma coisa que eu acho que é interessante aqui, verso 16. Diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Somos santuários de Deus vivo. O que ele está falando aqui é sobre o fato que nós não devemos ter ídolos em nossas vidas. Mas espera aí, pastor, ídolos? Idols. O que é ídolo? O que é ídolo? Muitas vezes a definição que eu já ouvi mais crente falar é, ídolo é aquele estátua, não é? Ídolo é estátua. Não pode ser estátua na minha casa, por isso que eu não sou católico, porque não tenho ídolos. Mas a definição de ídolo na Bíblia não é estátua. Não é estátua. A definição, o que é um ídolo, é simplesmente qualquer objeto, qualquer coisa que nós desejamos e confiamos em mais do que confiamos e desejamos Deus. Qualquer coisa. Qualquer coisa que eu desejo mais do que eu desejo Deus, que eu quero mais do que eu quero Deus, qualquer coisa que eu confio mais do que eu confio em Deus, aquela coisa é um ídolo em minha vida. Surpresa, tem muitos crentes com ídolos na vida. É uma realidade. Mas ao mesmo ponto, lembra? Eu sou Hulk, eu sou David Banner, eu tenho minhas falhas. Então, it's okay. Eu não sou perfeito. É Jesus Cristo que está me santificando dia após dia. Eu não preciso estar perfeito. Santo eu vou ser no céu, não aqui na terra. Mas o que acontece é que Deus ainda fala, mas nós temos que trabalhar a tirar aqueles ídolos da minha vida. Agora eu não posso deixar lá. Quando eu começar a reconhecer o que é um ídolo, agora que eu sei. Existem 4 ídolos que ocorrem mais na vida do crente e do homem. Número 1 é poder. Número 2 é sucesso. Número 3 é o conforto. E 4, reconhecimento. Agora, nenhum desses em si é mal. Poder não é mal. Querer um poder, aquilo ali, eu quero uma posição mais alta no meu trabalho, eu quero uma coisa assim, eu chefe da casa, coisa assim, não é errado. Agora, quando o poder se torna a coisa que eu quero mais em minha vida, se torna um ídolo. Sucesso não é ruim. Desejar ser sucesso. Quem é que não quer sucesso na vida? Agora, quando aquilo se torna a coisa mais importante, se torna um ídolo. Conforto. Quem não quer um carro bom? Quem não quer uma casa gostosa? Quem não quer umas... Mas quando aquilo se torna o que eu quero mais agora, se tornou o ídolo. Eu quero compartilhar com os irmãos 5 perguntas que eles ajudam a ver se eu tenho um ídolo na minha vida. E assim, eu utilizo ela para mim mesmo. Eu faço a pergunta para mim de vez em quando. A primeira pergunta que me ajuda a identificar possíveis ídolos na minha vida é: o que é que eu mais temo?
O que é que eu mais tenho medo? Agora, não estou falando de cobra, barata, esse rato, coisa assim, não. Vou falar em outras palavras. Que circunstância, se ocorrer em minha vida, eu temerei mais? Ai, pastor, sabe o que? Eu não vou falar nada mais. Mas se eu perder meu trabalho e ficar sem emprego e sem dinheiro, o meu mundo acaba ou acabou. Se eu perder o meu dinheiro e se eu tiver com a conta bancária zerada ou negativa, pastor, aí o meu mundo começa a totalmente desabar. Pastor, se eu perder a minha família, eu não sei como eu serviria a Deus. Está percebendo que até uma família pode ser um ídolo na minha vida? Até a família pode ser. Pastor, então, muitas coisas que eu posso... O que é que se aquilo ocorrer em sua vida, o seu mundo acaba? Segunda pergunta. Qual é o sonho maior da minha vida? Ah, pastor, o sonho maior que eu tenho é ter um carro novo. Primeira coisa, irmão, isso daí é sonho pequeno. Sonho mais alto que isso. Uma casa nova. Qual é o sonho maior da sua vida? O desejo maior da sua vida? Isso começa a me identificar. Ah, o sonho maior da minha vida é ter uma família grande. O sonho maior da minha vida é voltar para o Brasil e todo mundo ver o que eu tenho, o que eu consegui na minha vida. É ter um sítio tão grande que todo mundo vai ver o que eu não voltei de mão vazia. Percebeu possível ídolos ali já? O que pode ocorrer dentro ali? Terceira pergunta. O que irrita você mais? O que te irrita mais? O que me irrita é quando pessoas estão falando de mim. Aí já esquece. Eu até perco minha salvação. Eu já ouvi essa expressão. Falei, ok. Quarto, e essa nem precisa de explicação. O que é que te fez ficar bravo com Deus? Eu estou falando no passado. O que ocorreu que uma vez te fez ficar bravo com Deus? Aquela situação, com certeza 100% era o ídolo naquele momento na sua vida. Não precisa de mais explicação. 5. De quem você gostaria mais de receber reconhecimento e aprovação? Em inglês é pat on the back. De quem você mais gostaria que eles falavam good job, bem feito? Do pai? Da mãe? Um amigo? O chefe no emprego? As pessoas em volta de mim? Aquela pessoa, para você, é a pessoa que é mais importante receber reconhecimento. Começa a pensar, mas por quê? Por que aquela pessoa e não Deus? Por que aquela pessoa e não Jesus Cristo? Por que aquela pessoa é tão importante que eu recebo reconhecimento e o ok, a aprovação daquela pessoa, se a única aprovação e o único reconhecimento que eu preciso é de Jesus Cristo? Viu que ídolos acontecem em nossas vidas também? Não é nada a dizer, eu tenho... É natural, e eu começo a reconhecer. Isso é parte da minha parte humana, e agora eu confio, eu dobro meus joelhos e Senhor, eu quero entregar esse ídolo perante Ti. Senhor, quebra a minha vida, faça-a de novo. E isso desperta o mundo. Quando o mundo vê, nós reconhecemos as nossas falhas, e vendo que ser santo é o processo da misericórdia de Deus trabalhando em minha vida, isso desperta a geração que nós estamos vivendo dentro dela. Deus está levantando hoje um povo capaz de despertar essa geração. E eu vou dizer que essa geração é difícil de despertar, e os jovens sabem. É difícil despertar essa geração hoje, por causa das mensagens misturadas que estão ocorrendo aqui. Mas Deus está chamando você e eu nessa noite. O desafio, Ele está falando você está pronto e capaz de poder despertar os sentidos das pessoas em volta de você? Você está pronto e capaz de despertar os olhos das pessoas em volta de você através da tua luz? Você está pronto e capaz de despertar os ouvidos através da palavra? Ou as narinas através do cheiro que vem do comunhão de Jesus Cristo com você? Ou o paladar através do sal de Jesus Cristo em sua vida? Ou o tato, o fato que eu não vou tocar em qualquer coisa, mas eu quero ser santo porque Deus está me chamando a ser santo. Deus hoje está levantando pessoas para despertar essa geração. Mas você quer ser diferente? A decisão é sua. Deus não força ninguém a fazer esse trabalho. A pergunta é, você quer ser diferente em si? Mais ainda, você quer fazer uma diferença? Ou você quer viver uma vida, terminar essa vida? Ai, mesmo eu lembro, irmão, ele foi um crentinho bom, ele sempre deixava o banco bem quentinho para mim. Eu quero fazer uma diferença nesse mundo e nessa geração. Eu quero fazer. Se os irmãos querem fazer também, eu quero que os irmãos fiquem de pé comigo neste momento.
Primeira coisa, para poder fazer uma diferença, você tem que conhecer Jesus Cristo. Se você está aqui hoje e você não está seguindo a Jesus Cristo, ou dizendo que você nunca aceitou Ele como Salvador, eu quero te convidar hoje, nessa noite, aceite a Jesus Cristo. Porque se você quer ver uma realidade completamente diferente do que está ocorrendo espiritualmente em volta de você, aceita Jesus Cristo nessa noite. Se você está aqui, mas está distante do caminho do Senhor, uma vez eu ia para a igreja, hoje Deus está te chamando de volta, falando volte. Eu quero despertar o seu coração hoje. Eu quero trazer uma nova comunhão com você. Ou talvez você está aqui dizendo, não, eu estou aqui, eu fui criado na igreja, como eu também fui criado na igreja. Mas até eu preciso de despertar espiritual algumas vezes também. Que Deus me alerta e fala, Júnior, acorda espiritualmente. Júnior, tem um mundo em volta de você que está morrendo espiritualmente, que está adormecido, completamente adormecido espiritualmente. E eu preciso de você para poder despertar esse mundo. Se isso é você hoje, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Se você simplesmente fala, Senhor, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor desperta minha alma para ser usado, para poder alcançar esta geração. Se isso é você hoje, eu quero que você venha à frente neste momento. Tenha coragem, porque Deus só chama. Ele que capacita, então eu quero convidar você e fazer uma oração. Se você está aqui também, e você não está caminhando nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, eu quero te chamar hoje também. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Ele só precisa de um homem ou uma mulher que tenha coragem. Só isso. Deus precisa de um varão, uma varoa que simplesmente fala, Senhor, eu sou pronto. Essa geração é difícil, eu não entendo essa geração, mas eu quero ser usado para a glória do teu nome, Jesus Cristo. Eu não entendo, e algumas vezes me dá estresse, algumas vezes eu fico ansioso, algumas vezes eu fico com medo de falar de Jesus Cristo com meus amigos, mas hoje, Senhor, eu simplesmente quero me colocar disposto. Deus não está falando que você tem que fazer isso. A única coisa que Ele está chamando agora é se você está pronto a ser usado. Ele que vai te usar, não vai ser você que vai fazer nada. O martelo não precisa de martelar, é a mão daquele que faz o trabalho. Então Deus está falando, só coloca a sua vida em minhas mãos e eu vou fazer o resto. Não fica com medo, não fica preocupado como vai acontecer. Ou você que está distante do caminho do Senhor Jesus Cristo, Ele fala hoje, volte, volte. Deus não precisa que você seja um crente perfeito, mas simplesmente um crente que está nas mãos de Deus. Ele vai te aperfeiçoar. Eu não consigo me santificar, mas é Deus que faz o trabalho. Vamos orar neste momento. Deus, obrigado por todos que veio aqui à frente. Não por causa de mim, não por causa de uma mensagem, Senhor, mas porque o Senhor está despertando uma geração para poder alcançar essa geração. Porque, na realidade, nós estamos vivendo uma geração bem difícil de alcançar. Mas eu acredito que o Senhor está nos chamando a despertar os sentidos das pessoas em volta de nós. E vai ser através da mensagem e do amor de Cristo que as pessoas vão voltar e vão chegar a conhecer a Ti, Jesus Cristo. Não vai ser com debates no Facebook, não vai ser com política, mas vai ser com amor e a mensagem do Evangelho, Senhor, que as pessoas vão ser transformadas.